Edson César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, o recebe como um saquetel, um saco furado. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E esperastes muito mais, eis que veio a ser tempo pouco, e esse pouco, quando a trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto a casa de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandarei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeçam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu. Assim diz o Senhor seu Deus, o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Se você puder, a gentileza, deixar sua Bíblia aberta, e se você puder colocar a mão no teu coração, eu queria que você orasse do seu jeito, da sua forma, mas que Deus conhece teu coração, pedindo para que o Espírito Santo nessa noite fale com você, para que você não saia daqui vazio da palavra, muito pelo contrário, que você possa hoje deixar com que o Espírito Santo não fale literalmente aos seus ouvidos, somente aos teus ouvidos, mas que ele venha falar dentro do teu coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Pai, como nós já dissemos no início desse culto, nós não viemos assistir um show, nós não viemos assistir, ó Deus, uma palestra, nós não viemos assistir um seminário, nós viemos prestar um culto ao Senhor. E que nessa noite, ó Deus, a nossa adoração, este culto possa alcançar teu coração e possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra. Pai, nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que nós queremos, porque se ouvirmos aquilo que nós queremos, ó Deus, sairemos desse lugar apenas massageando o nosso ego, mas que o teu Espírito tenha liberdade para nos confrontar, para Deus, para nos tirar de um comodismo espiritual e fazer rever situações das nossas vidas, para que possamos prosseguir, caminhar e continuar fazendo não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor na nossa vida. Pai, eu consagro a minha vida, eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, me usa, para que o teu nome seja exaltado e glorificado através deste momento, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, na sexta-feira eu estava aqui na igreja, e a gente até, uma certa horário, a gente estava mexendo em algumas coisas que precisava estar mexendo dentro da igreja, e aqui a gente estava limpando, arrumando, e quando eu saí daqui, o Espírito Santo me fez uma pergunta, e eu fiquei muito comovido com essa pergunta, e confesso que até fui confrontado por ela. O Espírito Santo perguntou para mim quais são as minhas prioridades, e rapidamente eu respondi: as minhas prioridades são a obra do Senhor. E ele disse: você está errado. De imediato eu falei: mas como eu estou errado? Eu estou fazendo a obra de Deus. Pois é. E nem sempre fazer a obra de Deus é estar na presença de Deus. Parece meio confuso isso, mas é a realidade. Porque quando a gente está muito envolvido com a obra,
E a gente acaba se envolvendo com tanto trabalho, e eu falo isso sempre para os meninos que trabalham aqui, que a gente não pode perder essa essência. A gente acaba deixando de ficar na presença de Deus para fazer aquilo que realmente é importante. E eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não pode ser o principal na minha vida. E eu confesso que o Espírito Santo falando isso no meu coração, eu fiquei muito triste, Tiaguinho. Ao ponto de eu abaixar a cabeça, eu estava indo para minha casa, já bem tarde da noite, e eu disse, puxa vida, eu estou errado. Porque o Espírito Santo colocou no meu coração literalmente essa palavra, aquilo que nós priorizamos cresce. E eu disse para mim mesmo, eu disse, olha, eu tenho priorizado sim a obra de Deus, como o Gui estava aqui também, saímos tarde daqui na sexta-feira. Mas não é só a questão da obra, mas é a presença, é o relacionamento, é a intimidade. Às vezes nós confundimos algumas coisas, e note isso, irmãos, tudo que você foca cresce. Se você focar no teu trabalho vai crescer. Se você focar em algo, em algum projeto pessoal, se você tiver determinação em cima disso, esse projeto vai acontecer. O interessante é nós entendermos na nossa vida, na nossa caminhada, quais são as nossas prioridades. O que nós estamos priorizando? Porque eu volto a dizer para você, não é errado você priorizar teu trabalho, não é errado, e você deve priorizar a tua família, porque depois de Deus, escute isso, depois de Deus, a coisa mais importante que você tem, não é o bem que você conquistou, não é a casa que você conquistou, não é o emprego que você sempre desejou, não é o diploma que você pendura com muito orgulho na parede da sua casa. O maior bem depois de Deus é a sua família. Mas a sua família não pode estar no lugar de Deus. Olha que maluquice isso. Os seus filhos, por mais importante que seja, não pode substituir, ou melhor, nada na nossa vida pode substituir a presença de Deus, porque tudo na nossa vida é prioridade. Você deve priorizar coisas, mas as coisas que você prioriza não pode estar no lugar de Deus, não pode tomar o lugar de Deus. E é esse o grande erro dos dias de hoje, porque nós focamos, nós estamos bitolados nas situações que são terrenas. E Paulo vai nos dizer, e eu quero que você guarde isso no teu coração, essa matéria, isso aqui, por mais lindo que seja essa estrutura, que nós todos os dias cuidamos aqui, com toda excelência para o Senhor, e para que você possa ter conforto, isso tudo vai acabar. E se nós não valorizarmos a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, nós vamos errar, nós vamos tropeçar no meio do caminho. Escute uma coisa, o texto aqui é muito bem claro. Por falta de prioridade, Deus, por falta do povo não priorizar as coisas de Deus, não foi o diabo, olha para cá, não foi Satanás, não foi o espírito de demônio chamado tranca-rua, que apareceu com uma obra de macumbaria lá, e falou assim, está amarrado tudo, não foi. Foi o próprio Deus disse, através da sua palavra, Ele trancou os céus, não caía uma gota de orvalho, nada que eles plantavam crescia, nada que eles faziam dava certo. A Bíblia vai dizer no versículo 6 que nós acabamos de ler, e daqui a pouco nós aprofundamos um pouquinho mais nele, vai dizer que eles plantavam, mas não colhiam, ou melhor, eles recolhiam, e Deus não fez a gente para recolher, Deus fez a gente para colher, porque colher é uma coisa, você planta e você nunca colhe aquilo que você plantou, você sempre colhe mais. Mas eles estavam recolhendo, quer dizer, não faltava, mas também não sobrava. E esse é o grande engano dos dias de hoje. Qual é, pastor? Não está faltando, mas também não está sobrando. E a gente acostumou a viver de um jeito, uma pindaíba espiritual, que a gente vai levando a nossa vida. Quais são as nossas prioridades? Se você parasse para pensar com toda sinceridade, você não precisa falar para mim não. Você que está em casa, você não precisa falar para mim não. Mas quais são as suas prioridades hoje? Se você fizer uma lista das suas prioridades hoje, aonde está a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus? Em que lugar ela vai passar? Em que lugar ela vai estar? Na escala de 1 a 10, em que lugar a sua vida com Deus, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus vai estar? Quando nós não priorizamos, não damos prioridade a tais coisas, nós começamos a deixar essas tais coisas como secundárias. E nós não percebemos que a nossa vida automaticamente começa a se travar. E nós não vemos o resultado que nós esperamos. E aí sabe o que acontece? Nós auto-sabotamos, porque nós nos enganamos. Porque estar na casa de Deus não significa que a minha comunhão com Deus está 100%. Porque eu posso ter literalmente, desculpe a expressão, mas essa é a realidade, mudado apenas de religião. E eu continuo frequentando o culto, mas não tendo intimidade com Deus como é necessário. Olha para o irmão do lado e fala assim, fala a Deus. Fala para ele assim, ó. Dá aquela piscadinha, senão você, essa mensagem para você, viu, irmão?
Se nós não priorizarmos a nossa vida espiritual, é mais ou menos assim. E eu já vou entrar no contexto. A pessoa vem orar e falar para a gente assim: pastor, os meus filhos não querem vir para a igreja. Os meus filhos não têm mais desejo de estar na casa do Senhor. E a pergunta é, se o pai, se a mãe prioriza as coisas do Senhor dentro de casa. Se as coisas de Deus são secundárias, são primárias na nossa vida, isso depende, porque aquilo que nós focamos vai crescer. Por exemplo, nós temos tempo. E eu falo isso, irmãos, porque eu me pego nisso, e de vez em quando o Espírito Santo dá cada chapuletada na minha orelha. A gente fica, Mariana, 2, 3, se bobear 3, 4, 5 horas na frente de um celular, segurando um celular, mexendo num aplicativo, interagindo em redes sociais, mas às vezes a gente não consegue ficar 10 minutos de joelho no chão, orando, buscando a presença de Deus, que parece que tem espinho. E aí a gente fala, a minha vida não vai para frente, e eu estou na casa de Deus, e o interessante é, não estava faltando para eles, mas não estava sobrando. Não estava faltando para eles, eles tinham para comer, mas não matava a fome. Eles tinham para beber, mas não matava a sede. Eles tinham para vestir, mas não aqueciam. Eles tinham semente, mas ao invés de eles plantarem, eles recolhiam. Era a mesma coisa, era uma troca. Eles colocavam um e retiravam o mesmo que tirava. Estavam se enganando, por quê? Porque o céu estava fechado sobre a vida deles. Deus estava dizendo, vocês não me priorizam. Queridos, só para a gente entender, e eu vou ser rápido, objetivo, prometo. Para a gente entender esse contexto, nós precisamos voltar 970 anos antes do nascimento de Jesus. E esse texto, esse contexto cai justamente no livro de 1 Reis, aonde nós vamos falar de um Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E quem era Davi? Davi. Davi que escreve o Salmo 51, dizendo, não retires de mim o teu espírito. Davi é um homem que tinha intimidade. Quando ele errou, foi para a presença de Deus, reconheceu o erro, bateu no peito e disse, eu errei. Davi tomou a consequência do seu erro. O seu filho com a Betseba morreu, mas ele rasgou a sua veste, levantou no outro dia, tomou banho, foi para a casa do Senhor e continuou adorando a Deus. Aí Deus olha e fala assim, esse homem é segundo o meu coração. Esse Davi, a qual nós estamos falando agora, nesse livro, nesse contexto, não é mais um jovem que está com uma pedrada num gigante e derruba um gigante. Não é mais um jovem que fica cuidando das ovelhas do seu pai, e quando vem a ursa ele mata, quando vem o leão ele destrói o leão, rasga o leão no meio. Não é esse Davi que nós estamos falando. Nós estamos falando agora de um Davi cansado, de um Davi de 70 anos de idade, a qual aparentemente pelas batalhas, pelos embates emocionais e também físicos que Davi teve, Davi agora tem uma rigidez no seu corpo. E a Bíblia vai dizer que Davi tremia, e os seus homens que trabalhavam junto com ele achavam que era um frio, e trouxeram até uma concubina. Mas na verdade, se nós formos entender, eu não sou médico, mas o que leva a entender que esse Davi, aos 70 anos de idade, estava sofrendo de uma enfermidade chamada mal de Parkinson. E agora Davi escreve, anteriormente Davi, o homem segundo o coração, escreve no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Aí agora escute, preste atenção. Davi escreve isso. E Davi com 70 anos está morrendo. No final da sua vida. Ele olha para a sua casa. Ele vê um palácio. Parede. Tudo com excelência. Ouro. Prata. As madeiras que eram feitas à sua casa eram madeiras do Líbano. Madeira importada. E ele diz, como pode? Eu estou morando num lugar bom. Num lugar excelente. Mas a presença de Deus, que no Antigo Testamento, olhe para cá, era representado através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava debaixo de uma tenda, debaixo de cortinas. E Davi fala, não é possível. Eu estou morando num lugar bom e a presença de Deus está debaixo de cortinas. Davi tem uma boa intenção. Escute, Davi tem uma boa intenção. Ele diz, vamos construir um lugar para a habitação de Deus. Vamos construir uma casa para o Senhor, que levará o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi compartilha com o seu amigo Natã, o profeta Natã. E quando ele fala isso, irmãos, Natã fala do coração, diz, Davi, faz o que está no teu coração. Aí a Bíblia vai dizer que quando Natã sai da presença de Davi, Deus chama Natã e diz, Natã, volta e conserta a sua cagada. Por quê? Porque Davi, ele tinha sujado as mãos de sangue inocente.
Porque um dia Davi colocou na frente da batalha Urias só para ficar com a sua mulher. E Deus não é incoerente. Deus não aceita as nossas boas intenções se nós não tivermos princípio na palavra de Deus. Davi volta e diz assim, ó, Natan volta e diz assim, olha, Deus diz para você não fazer. E aqui nós entendemos outro princípio, qual é? O primeiro não de Deus, o não de Deus o melhor para Davi, homem segundo o coração. E sabe o que nós estamos vivendo hoje? Uma geração de crente que nós não aceitamos não de Deus. Como assim, pastor? A gente faz a oração como se colocasse Deus dentro de um círculo e obrigasse Deus a dizer, Deus faz isso. Deus faz, nós estamos acostumados, desculpa irmão, mas o que eu vou falar, mas a realidade é que nós crescemos ouvindo, dizendo, achando que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer, e essa não é a verdade. Jesus no Getsemane, orando, estava suando sangue, estava na maior pressão do mundo, mas ele disse, Pai, não é a minha vontade, é a sua vontade. Sabe quando você vai amadurecer na sua caminhada com fé? E eu falo isso a começar da minha vida, quando eu entender que a minha vontade não vale no reino dos céus, a vontade de Deus que prevalece. E quando eu estou maduro na fé, eu entendo que a minha vontade nem se compara à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Aprenda a entender que a vontade de Deus prevalece. Aleluia. Davi diz, eu não posso construir, mas eu posso ajudar. Irmão, se você não pode ajudar alguém, no mínimo não atrapalhe. Porque tem gente que não ajuda, mas só é verdade. Davi disse, eu não posso fazer, mas eu vou fazer algo para vocês. Eu vou deixar uma oferta, algo que ajude na construção do templo. Aí Deus se agrada tanto, irmãos, Deus se agrada tanto, que Deus faz uma promessa, um selo com Davi. Deus disse, Davi, você não vai construir, mas é da sua linhagem. É alguém da sua linhagem que vai construir. E aqui o Espírito Santo me falou algo, Danilo, Gustavo, vocês que têm filhos aqui. Deus me disse uma palavra muito forte no meu coração. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós podemos até não viver, mas a nossa fidelidade faz com que a nossa geração futura viva aquilo que nós não vivemos. Eu vou dizer de novo para que você possa entender. Tem coisas que você como pai, como mãe não vai viver, mas se você continuar fiel a Deus, o legado que você tem com o Senhor, a tua família vai desfrutar, os teus filhos vão desfrutar, gerações que você talvez nem esteja nessa terra vão viver a promessa e a aliança que você tem com Cristo nos dias de hoje. Escute, Davi diz, eu não posso, mas eu vou deixar uma oferta. Só que Davi está sofrendo, além da sua idade, além da enfermidade, Davi está sofrendo um problema dentro de casa, um problema de família, porque o seu quarto filho, chamado Adonias, quer tomar o reino de Davi à força. Os seus 3 primeiros filhos de Davi já tinham morrido, e agora pela linhagem, pela lógica, o mais velho assumiria o trono. Mas não é dessa forma que Deus trabalha, porque Deus não trabalha com a lógica. E o interessante é que é isso que nós muitas vezes não entendemos. Deus não trabalha com a lógica. Deus não trabalha, irmãos, às vezes Deus movimenta umas coisas, Deus faz uns negócios que a gente não vai entender. E é por isso que nós precisamos ter nosso coração voltado ao Senhor. Adonias quer colocar a força, pegar à força o reinado de Davi. E agora Deus trata com um princípio, outro princípio muito importante. E Deus tratou no meu coração também sobre isso, eu quero compartilhar com vocês. Deus disse, nada que não tem a minha bênção prevalece. Como assim, pastor? Salmo 127. Disse, o Senhor não edificará a casa, em nada serão aqueles que trabalham. Isso quer dizer o que, pastor? Se Deus não for a base, se não tiver a bênção de Deus, não adianta diploma, não adianta conhecimento, não adianta estrutura, não adianta nada. O que mais importa para algo dar certo na nossa vida é quando Deus disse vai dar certo. E quando Deus disse vai dar certo, pode o inferno se levantar. Pode o inferno se levantar. Mas se Deus disse eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar, não importa o que aconteça, Deus continua com a última palavra na nossa vida. Olha para cá, Davi sabendo disso, e eu preciso contar tudo isso, irmãos, porque a conclusão é rapidinho. Davi sabendo disso, ele vai falar para que Natan e Zadoqueu, eles vão até Zedequias, ou melhor, vão até o monte para ungir Salomão como rei. E quando Salomão está ali ungido como rei, Davi o traz para perto. Salomão teve uma das maiores experiências na tua vida, por quê? Porque ele aprendeu com seu pai sobre reinado, ainda com seu pai vivo, caminhando, dividindo o reino.
E Davi vai dizer duas coisas para Salomão que guarde no teu coração, é o princípio para que você possa crescer na tua vida espiritual e na tua caminhada aqui na terra. Davi está nos últimos minutos de vida, últimos momentos de vida. E ele chama Davi no seu quarto, ele chama Salomão no seu quarto, Davi chama Salomão no seu quarto e dá duas orientações para que Salomão conceda um tempo bom, um tempo de graça, um tempo de manifestação de Deus. Ele diz: primeiro, Salomão, tema a Deus. Salomão, em primeiro lugar, tema a Deus. Se não tiver temor, e temor não é medo, temor é respeito, é reconhecimento, é saber quem Deus é na nossa vida. É por isso que nós não devemos fazer nada de uma forma relaxada, porque nós não estamos fazendo relaxado para o homem, irmãos. É para Deus. E quando nós relaxamos a nossa caminhada, nós estamos literalmente dando um recado ao mundo espiritual que nós não temos temor para Deus. E a segunda coisa que Davi diz para Salomão, diz: ó, seja homem e sustente a sua palavra. Que seja o sim, sim e o seu não, não. Não foi isso que disse, mas Jesus nos ensinou que devemos falar sim, sim e não, não. Salomão, quando assume o trono definitivo e quando Davi morre, ele começa a trabalhar. Olha para cá que eu vou correr para encerrar. Salomão começa em 4 anos fazer coisas que a nação de Judá, de Israel, começa a crescer e chega a crescer quase 10 vezes mais do que Davi entregou. A Bíblia vai dizer que no 5º ano do reinado de Salomão, ele começa a construir, a tirar do papel e colocar na prática o que seu pai tinha no coração. Olha para cá, preste atenção. Salomão começa a construir o templo, 185 mil homens. Não se ouve um bater de martelo, um serrar de serrote. Tudo que vinha com toda excelência. Mais de 3,7 toneladas de ouro. Mais de 35 mil quilos de prata, toneladas de prata. Bronze, sem cortar as pedras preciosas. Madeiras importadas. Eles constroem o lugar onde agora era dado a casa do Senhor. Tinha o átrio, o lugar santo, e o lugar santíssimo, onde a arca da aliança ficava. Um espaço de 10 por 10, revestido desde o piso até o teto, revestido de ouro maciço. E ali somente o sacerdote, uma vez por ano, entrava com os pedidos de perdão do povo. Quando traziam um sacrifício, eles levavam, sacrificavam e eles aspergiam o sangue no propiciatório, como uma forma de pedir perdão pelo pecado do povo. O lugar era lindo. A Bíblia vai dizer que Salomão estava tão apaixonado por Deus, que uma semana antes da inauguração, ele mata 120 mil ovelhas. Ele sobe ao monte e leva 22 mil bois. E ele chama os levitas, os sacerdotes, ele chama todos e diz: olha, vai ter a inauguração, a grande inauguração da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a presença de Deus foi tão grande, que aquela nuvem que andava com o povo de Israel no deserto, que há 500 anos não se manifestava, agora enche a casa da presença. A glória de Deus, o próprio Deus se manifesta. Deus estava tão feliz com o convite, que Deus estava participando daquele culto de inauguração. E Deus faz uma promessa, escute isso, Deus faz uma promessa para Salomão em sonhos. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo de número 11, ele diz: olha, eu gostei tanto do que vocês fizeram, a oferta que vocês fizeram, adorou, chegou no meu coração, que eu vou fazer uma promessa. Toda vez que a peste, que a praga, que as situações adversas, que batalhas chegarem até vocês, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e mudar a sua direção, e se arrepender, eu ouvirei as suas orações, sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Deus estava dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. Quando você abrir a tua boca, eu vou ouvir no céu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, entenda isso em nome de Jesus. Sabe o que nós mais precisamos nos dias de hoje? Sabe o que nós mais precisamos? Eu vou dizer uma coisa para você, entenda isso com toda a maturidade no teu coração. Não estou dizendo que eu sou contra a vacina, mas nós não estamos precisando de uma vacina. Nós não estamos precisando, louvado seja Deus pela ciência, a vacina vai nos ajudar muito, mas o que nós estamos precisando para mudar a história dessa nação é se converter, é colocar a nossa cara no pó e reconhecer que nós somos pecadores. É isso que nós estamos precisando. É isso que é o grito de Deus nesses dias, irmãos. Qual é? Que nós nos arrependemos, que nós paramos de levar uma vida com Deus de qualquer jeito, sem prioridade.
E eu não estou falando, irmãos, de estar frequentando um templo. Estou falando da nossa integridade com Deus. No secreto, como nós somos com Deus. Quando ninguém vê, como nós somos com Deus. Desculpa, irmãos, mas eu não vim aqui para falar aquilo que a gente quer. Eu vim aqui para falar aquilo que o Espírito deseja que a gente fale. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, é a maior preocupação naquilo que você conquistou. Você não vai chegar no céu e dizer: olha Deus, eu comprei 2 carros, eu comprei uma casa, eu comprei uma fazenda, eu tenho um monte de bem. Deus não vai perguntar isso, mas Deus vai perguntar: quantos você trouxe? Quanto sangue inocente não foi derramado na tua mão? Jesus vai perguntar: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Você foi fiel até o fim, pode se assentar no trono. É o que mais importa, não o que nós temos, mas quem nós somos diante da presença de Deus. Salomão começa bem, mas ele não termina bem. E o segredo é esse: estabilidade. Irmãos, o que mais atrapalha a caminhada com Deus nos dias de hoje, escute isso, é a instabilidade. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Ora eu quero, ora eu não quero. Irmãos, eu estou sobre a rocha, eu não tenho estabilidade. Esses dias atrás eu vi uma reportagem de alguns prédios lá no Japão. O Japão tem muito terremoto. E eles são tão bem estruturados, irmãos, que até quando vem um terremoto, o trem balança, Betão, mas ele não trinca, não cai. E é assim que a gente precisa ter, porque se eu estou alicerçado na rocha, e essa rocha chama Jesus Cristo, irmãos, pode levantar o embate que for, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer na presença. Eu não vou ter inconstância na minha caminhada com Deus. Muito pelo contrário, eu tenho uma direção, tenho uma estabilidade. Eu sei aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar, por mais coisas que eu conquiste aqui na terra, não é isso o principal. Eu quero chegar no céu. E nós vamos chegar ao lugar onde Cristo preparou para nós. Escute, Salomão começa bem, mas ele termina mal. Ele termina muito mal. Salomão se envolve com muitas mulheres. E uma das mulheres que ele se envolve é filha de Faraó. E tudo que Moisés demorou 40 anos para tirar o povo de Israel do Egito, Salomão agora em 40 anos ele coloca o Egito de novo para dentro de Israel. Ao ponto, escute isso, deles trazerem para dentro de Israel novamente adoração a um Deus chamado Deus Maloque. E o que é isso, pastor? Era uma estátua de um Deus que eles cultuavam, onde na barriga dele era um buraco e tinha uma lareira de fogo. E eles colocavam crianças recém-nascidas, vivas, como adoração a um Deus. Salomão permitiu isso. Um homem que teve relacionamento com Deus. Um homem que teve intimidade com Deus. Um homem que Deus apareceu para ele dizendo: Salomão, pede o que você quiser. Um homem que Deus aparece para ele e diz: Salomão, o que o povo orar, eu vou sustentar a palavra. Mas o distanciamento, as prioridades de Salomão foram mudando. Olhe para cá. E quando as prioridades mudam, quando nós perdemos o foco, eu volto a dizer para você, o diabo nem precisa trabalhar. Nós sofremos consequências daquilo que nós buscamos. Escolhas certas, decisões certas levam a caminhos, a vitórias certas. Mas decisões erradas, prioridades erradas, nos leva a literalmente viver frustrações dessa terra. Sabe o que me cansa? É uma vida sem resultado. Imagine você trabalhar o mês todo e quando chegar no final do mês, alguém olhar para você e falar assim: muito obrigado, é o que você tem. O povo estava vivendo isso porque eles estavam vivendo literalmente prioridades erradas. E quando Salomão morre, o seu filho assume, as coisas pioram ainda mais. Havia uma decadência. Ao ponto de Deus amar tanto o povo dele, escute isso, ao ponto de Deus amar tanto o povo dele, que Deus permite 3 cativeiros. Deus permite com que Nabucodonosor, pela 3ª vez, leve praticamente toda a nação de Israel como cativos. E aonde eles escrevem o Salmo 137 dizendo: nós vamos pendurar as nossas harpas. Por quê? Porque está difícil. Nós estamos no meio de um exílio. Nós estamos no meio de uma opressão, de um cativeiro. Porque tem gente que é assim, irmãos, quando tudo está bem, louvado seja Deus, ergue a mão, adora. Mas a nossa fidelidade a Deus não se prova quando nós estamos num momento bom. A nossa fidelidade a Deus se prova quando nós estamos passando pela prova.
Quando as coisas que nós queremos não estão dando certo, quando as portas se fecham, quando uma notícia ruim chega, quando uma adversidade acontece, aí que nós somos provados se nós somos fiéis ou não, Fernando. Aí que nós somos provados se a nossa vida está realmente na presença de Deus, ou se nós estamos vivendo por aquilo que Deus tem nos dado. Adorar a Deus quando tudo está bem, irmãos, é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando as coisas estão na prova. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, mas eles não estavam interessados em ficar presos, lamentando a situação nele. O coração deles não estavam preso, a boca deles não estavam preso. E é isso que o diabo mais odeia, sabe o quê? Quando você está passando por prova, não reclamar, mas levantar a mão para o céu e dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu encerro. A Bíblia vai dizer, e eu nem cheguei na introdução, mas vou encerrar já. A Bíblia vai dizer que depois de 70 anos, Deus agora levanta um homem chamado Ciro, para libertar o povo de Israel. Mas tem um detalhe aqui, esse Ciro, ele era um ímpio. E Deus levanta um ímpio para libertar o povo de Israel. Espera aí, vou explicar para você, você vai entender. Há 170 anos antes desse homem nascer, Deus usa a boca do profeta Isaías dizendo: Ciro, o meu ungido. E esse ungido não é porque ele era de unção, esse ungido é porque ele foi separado para libertar o povo de Israel. Antes do povo de Israel ir para a prisão, e antes desse homem nascer, já existia uma promessa, já existia uma palavra. Olha que forte isso. E aí Deus falando no meu coração muito grande. Deus falou assim: quem disse que eu preciso selecionar pessoas para te abençoar? Deus pode tirar de um ímpio, e Deus pode te colocar no teu colo. Deus pode usar a vida de um ímpio. Deus pode usar pessoas que a gente nem imagina. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu tenho uma palavra profética para liberar no teu coração, para você que está em casa. Já nasceu a pessoa usada por Deus para te levar no lugar do propósito que Deus deseja para a tua vida. Eu vou dizer de novo, porque só 2 pegou essa palavra, e essa palavra eu sei que é profética. Deus não precisa, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Deus sabe como faz. Deus sabe quem Ele tira. Deus sabe quem Ele coloca. E eu sou boca de Deus para dizer nessa noite: já nasceu, já está de pé a pessoa que vai ser usada para literalmente te levar para o propósito, para te abençoar em nome de Jesus. Escute, depois de 70 anos que eles estavam presos, eles voltam, e aqui eles voltam para Judá, e Judá está toda destruída. E o interessante é que eles estão agora voltando, e eles fazem mais um cântico, mais um salmo, Salmo 126. E no Salmo 126 eles vão dizer nos primeiros 4 capítulos, dizendo: o Senhor nos libertou do cativeiro. Nossa boca se encheu de riso, nossos corações se encheram de alegria. Mas no versículo 5 e 6 eles mudam, e eles dizem: olha, nós semeamos com lágrimas, Débora. Nós semeamos com lágrimas. Por que eles estavam dizendo isso? Se eles estavam felizes, se Deus tinha libertado, se Deus tinha arrancado eles do cativeiro, por que eles estavam dizendo: nós semeamos com lágrimas? Porque quando eles chegam na cidade de Judá, Judá está destruída. Nabucodonosor derruba o templo. Escute, o lugar de manifestação de Deus já não existia mais. O templo, o lugar da manifestação de Deus já não existia mais. Estava tudo em ruínas, Robert. Estava tudo em pedaços. E quando eles chegam, eles olham para aquele lugar e eles veem aquela situação, eles ficam extremamente tristes. Por mais que eles tinham saído de um cativeiro, o coração estava alegre, mas quando eles olham para a realidade traz tristeza no coração dele. E eles têm agora semente nas mãos. E eles têm 2 coisas para ele fazer com essa semente. Qual? Primeira, dar para os seus filhos, matar a fome. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão bem alto aqui. Dá um glória a Deus no nome de Jesus. Imagine teu filho pedindo para comer e você não poder dar comida para ele. Imagine você ter uma refeição e ao invés de você entregar para o teu filho, você dizer: não, eu vou plantar. Eu vou confiar em Deus. É por isso que Deus levou Abraão para o monte para sacrificar Isaac. E ali, se Abraão agisse pela razão e não pela fé, ele estava perdido. E às vezes nós somos colocados para ter literalmente essa direção: ou agimos pela fé ou agimos pela razão. Quando aquela mulher que estava morrendo de fome, e ela estava catando graveto, a mulher sunamita, quando Elias chega diante dela, ela tem um pouquinho de gravetos, Elias pede um copo de água, ela estava entrando, Elias diz: ei, peraí, não traz só água não, traz pão para mim.
Ela volta dizendo assim, mas como assim? Eu tenho só um pouquinho de pão, de farinha e de azeite em casa, eu vou fazer o último pedaço de pão, o último pedaço de bolo, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Essa era a realidade. Aí Elias olha para ela, muitas vezes a palavra profética, irmão, nos confronta, mas a palavra profética só nos confronta para nos tirar do nosso comodismo espiritual. Elias poderia se comover e dizer assim, vai lá, come lá, Deus te abençoe, e morra em paz. Mas ele disse, não, vai lá e faz primeiro para mim. O que você fazia? O que você faria? Qual seria a sua atitude? Olhando para o teu filho, esperando a última comida, o último bocado, ou você entregaria para alguém desconhecido? Acreditando que uma palavra de Deus seria liberada sobre a vida dela. Se nós agimos pela razão, irmãos, nós não tomamos atitude de fé. A Bíblia vai dizer que esse povo decidiu plantar. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, nenhuma colheita é menor do que a plantação. Toda colheita que você faz no Senhor, escute isso, toda colheita que você faz no Senhor, sempre voltará em maior quantidade para a tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, você não vai recolher, a sua vida, a sua casa, a sua família, é um tempo de colheita, e eu profetizo em nome de Jesus, talvez tem pessoas que entraram aqui, que estão em lágrimas, tristes, orando, chorando pela tua casa. Deus está dizendo, eu recolhi as suas lágrimas foram orações que subiram até o alto do trono, e Deus está dizendo, não é recolhimento não, é colheita. E quando Deus fala de colheita, Ele diz que é 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Eu profetizo sobre a tua vida, você não vai empatar na tua vida, vai sobrar, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Oh! Aleluia! Se coloque em pé. A Bíblia vai dizer que eles começam a reconstruir o templo. Olha para cá. Irmãos, não deu nem para enxergar, eu ia começar agora, era só a introdução. Próxima vez a gente faz uma vigília, né? O templo estava destruído. Aí Deus levanta o rei Ciro para dizer, o ímpio diz, olha o que o ímpio diz, eu sei que o Senhor me libertou para que eu pudesse, eu sei que o Senhor me levantou para que eu pudesse libertar o povo de Israel. Um ímpio reconhece, Evandro, um ímpio reconhece que mesmo ele não sendo voltado ao Deus de Israel, ele reconhece que o Deus de Israel escolheu ele para libertar para um propósito, para libertar o povo, para o povo voltar e reconstruir o templo, lugar de adoração a Deus. Aí eles chegam, e há uma mistura de emoções. Por quê? Porque eles começam a construir. Esdras capítulo 3 vai falar sobre a reconstrução do templo, também de uma forma, fala sobre a reconstrução da cidade, mas fala também sobre a reconstrução do templo. E quando eles começam a construir, eles começam a trazer as coisas, a importar as coisas, só que, escute, os recursos não eram o mesmo de antigamente. Por quê? Porque eles estavam voltando de um cativeiro. Era uma mistura de emoção. Os anciões que olhavam e viram o outro templo de pé, diziam, nunca isso vai acontecer igual. Os novos diziam, não, eu tenho certeza que isso vai dar certo. E ali a Bíblia vai dizer que quando eles estavam fazendo, os recursos financeiros acabaram. E sabe o que eles fizeram? Pararam. Aí Deus usa a boca do profeta. Aí Deus fala. E aí eles começam a construir. Aí de novo eles param. E qual era a desculpa deles? Você leu. E o próprio Deus disse. O que Deus disse? Vocês falam que não tem tempo? Vocês estão dizendo que vocês não têm tempo, que vocês não têm recurso? E o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele vai dizer, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Outro dia eu vou para esse lado, mas o foco não é esse não, o foco é aqui agora. Porque nós temos mania, somos acostumados a ter uma boa desculpa, e uma grande desculpa que nós temos é colocar a culpa no tempo. Eu não tenho tempo, não chegou ainda o tempo. Ah, pastor, eu estou tão atarefado. Não é que você está atarefado, não é que você não tem tempo, que você não tem prioridade. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpas.
Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Deus disse, ah é? Vocês não têm prioridade comigo? Beleza. Faz o seguinte então, vocês plantam e recolhem. Vocês vestem, mas vocês não se aquecem. Vocês comem, mas não saciam a sua fome. Vocês bebem, mas não saciam a sua sede. E tudo que vocês recebem é como se vocês colocassem num bolso furado, num saquetel furado. Alguém já usou uma calça com bolso furado aqui? Levanta a mão aqui. Pode levantar, irmãos, de verdade, caía celular, caía moeda. Irmãos, Deus estava dizendo, vocês colocam no bolso, vocês até recebem, mas vocês perdem, não desfrutam. Por quê? Porque vocês não têm prioridade. Volto a dizer para vocês, eu não estou pregando, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou pregando dizendo que você não deve conquistar essa terra. Eu não estou pregando dizendo que você não deve ter sonhos, ter projeto. Você deve, a tua empresa vai prosperar, o teu trabalho vai prosperar. Tudo que você coloca a mão, eu sou profeta de Deus para liberar, vai prosperar. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. A tua empresa não pode tomar o lugar de Deus. A tua casa não pode tomar o lugar de Deus. O teu carro, que foi Deus que deu, não pode tomar o lugar de Deus. Irmãos, eu vou dizer para você, entenda isso com maturidade, em nome de Jesus. Nem os filhos que são herança do Senhor podem tirar o lugar de Deus da tua vida. Entenda isso, a prioridade da minha vida é o Senhor, não a obra de Deus, não a casa de Deus. Isso é consequência da minha fidelidade, mas o que é mais importante é a presença de Deus. E se eu tenho ela, as coisas vão acontecendo. Deus disse, vocês não têm prioridade. Não tem cedro do Líbano, sobe os montes e apanha eucalipto. Mas o importante não é o que vocês trazem, é o que vocês fazem pelo Senhor. Aleluia. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho recurso para isso, eu não posso isso. Deus está dizendo, se você não pode fazer o que você quer, faz o que você pode. Mas faça alguma coisa para que a casa do Senhor, a presença do Senhor, seja edificada na tua casa. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Estar na casa de Deus não me garante a vida eterna, a salvação. Eu posso ser um religioso, um frequentador, e não é isso que eu quero. Eu quero ter foco no Senhor, porque se eu tenho foco nas coisas dos céus, as demais coisas são acrescentadas. Pai, que nessa noite possamos ser confrontados pelo Teu Espírito. Que nessa noite possamos ser confrontados pelo Teu Espírito. Pai, é muito importante nós conquistarmos. É muito importante nós termos, ó Deus. É muito importante nós adquirirmos. Mas isso não é mais importante. O mais importante é a Tua presença. O mais importante é a Tua presença. O mais importante é a Tua presença. Meus queridos, quantos gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje? Quantos estão hoje, talvez se prostituindo, estão hoje, talvez ali se drogando, vivendo uma vida totalmente destruída, e você está na casa do Senhor. Coloque isso como prioridade. Não simplesmente estar aqui, porque isso é consequência da tua intimidade com Deus, mas a tua vida com Deus. Seu tempo de oração tem que aumentar, o seu tempo de busca tem que aumentar, o seu tempo de jejum tem que aumentar. Por quê? Porque Ele é prioridade. Por quê? Porque Ele te tratou como prioridade. Ele te tratou como prioridade. Rabassuri.